Boa tarde a todos. Eu queria começar dizendo que eu tenho uma visão muito virtuosa do que a democracia brasileira significa e o que tem sido nesses 30 e poucos anos após a redemocratização. Eu acredito que mesmo na reforma da Previdência, onde nós tivemos vários argumentos aqui, foi muito importante. Eu vejo a oposição, entre aspas, na verdade, como representando um determinado segmento da população que merece ser ouvido. Então, quando nós chegamos aqui, a proposta original da Previdência, por exemplo, mexia no BPC. E a oposição nos convenceu, durante os debates e as conversas aqui, que era um segmento frágil demais e com uma importância decisiva para os pequenos municípios, espalhados principalmente nas regiões mais pobres, nordeste do Brasil. E nós não temos compromisso com o erro, quer dizer, se estava errada a nossa posição inicial, nós absorvemos o ponto de vista da oposição e seguimos em frente. Então, eu acho que nós estamos sempre com essa disposição. Eu quero deixar isso claro antes, porque nós temos conversado muito isso com o relator. Eu agradeço ao presidente Fernando Monteiro, que também trocou várias ideias conosco a respeito da reforma, e principalmente o relator, o deputado Arthur Maia, que, conversando conosco, disse, olha, isso aqui nós já, nos debates preliminares que tivemos lá com os deputados, achamos que isso aqui não é interessante. Uma foi essa classificação de função típica ou exclusiva de Estado. A outra observação também importante foi dos cargos comissionados, né, que fica aquele receio de que vão aparelhar o Estado brasileiro, botar uma porção de gente comissionar funções técnicas e estratégicas serem trazidas de fora, em vez de usar justamente o funcionalismo público, que já foi concursado, que já está aqui. Então, não existe nenhum dogmatismo do nosso lado. O principal objetivo da nossa reforma é, de um lado, garantir a melhoria, a modernização, a qualidade do fornecimento de serviço público brasileiro. Isso é a principal meta, de um lado. E, de outro lado, a gente sabe que tem que fazer isso de uma forma eficiente. Então, nós temos que fazer essa modernização de uma forma eficiente, justamente para impedir a obsolescência dos quadros de administração pública, que são baseados exatamente no contrário, que é sem nenhum compromisso com a qualidade do serviço, e aí também com desperdício, inclusive algumas exigências abusivas até contra a população. O exemplo mais impressionante que eu vi, depois que vim aqui para servir o país, o que mais me impressionou foi a prova de vida no INSS. Quer dizer, eu via reportagens na televisão onde tinha uma senhora doente, 80 e poucos anos, eles colocavam numa carroceria, num caminhãozinho, traziam lá de Friburgo, por exemplo, às vezes debaixo de chuva, para fazer uma prova de vida no Hospital Miguel Couto, lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, isso é um crime contra o cidadão brasileiro. Então, a ideia de que você já tem tecnologia, que você pode digitalizar esse serviço, você tem ou reconhecimento facial, ou pelas digitais, impressões digitais, você tem o iPhone, não precisa nada disso. Quer dizer, então, hoje, esse serviço está digitalizado. Então, aliás, dos 104, 105 serviços que eram físicos que o INSS provia no atendimento do cidadão brasileiro, hoje todos são digitalizados. Quer dizer, você pode fazer prova de vida digitalizada, você pode, inclusive, fazer o seu registro na Previdência em 45 minutos. Você entra, se registra e passa a ser um aposentado, se você tiver com os documentos todos certos. Então, o nosso compromisso é melhorar a qualidade do serviço público brasileiro. Isso é uma exigência da população. Existe até uma certa impaciência, a população tem cobrado do governo
um posicionamento, e mesmo durante a pandemia, houve gente, inclusive na Câmara de Deputados, que pediu, não, vamos fazer um corte de funcionalismo, vamos cortar, vamos diminuir salários, vamos fazer uma reforma administrativa que faça isso, aquilo, aquilo outro. E nós mesmos reagimos a isso, dizendo não. Não, o presidente Bolsonaro, desde o início, falou o seguinte, olha, os direitos do funcionalismo atual não podem ser tocados. Não existe um funcionário público atual que terá os seus direitos atingidos. Então, o presidente, desde o início, nos deu essa instrução. Então, o que poderia ser uma reforma dramática, e que muita gente pedia, inclusive a opinião pública pedia também, vamos cortar em 30% os quadros, vamos cortar em 20%, 25% os salários, porque os salários estão altos. Tinha todo tipo de sugestão que nós nunca absorvemos, desde o início. Nós dizemos o seguinte, ninguém toca em ninguém que já está no funcionalismo. Isso custa até muitas críticas na opinião pública, mas nós acreditamos que temos que respeitar a ordem estabelecida e o que nós podemos fazer é, sim, trabalhar por um futuro melhor. E as premissas, a equipe está conversando sobre isso há bastante tempo, mas eu faria um resumo mais ou menos simplificado disso, que é o seguinte. Primeiro, a base disso, a meta é a melhoria do fornecimento de serviço público, é a melhoria. Então, seja no ISS, seja no SUS, seja na educação. Quer dizer, o que nós queremos dos professores é o melhor desempenho escolar dos alunos. O que nós queremos do SUS é o melhor atendimento, como está sendo feito nessa pandemia, por exemplo. O que nós queremos do funcionário da Receita Federal é que, em vez de ser odiado e temido, ele seja respeitado, que não haja multas fictícias, que não haja tratamento inadequado. Então, nós queremos a qualidade do serviço público. Agora, como é que você consegue isso? Você não escapa da palavra avaliação. Mas a avaliação não é do indivíduo em si, nós não estamos procurando, olha, vamos pegar aquele funcionário, não é isso, não se trata disso, se trata do seguinte, é como se você fosse tirar um passaporte. Quando você sair de qualquer repartição pública que está fazendo atendimento, seja o SUS, seja um passaporte, seja um aluno que teve aulas o ano inteiro com o professor, no final a gente só gostaria de ter uma informação: verde, amarelo ou vermelho. Eu fui muito bem atendido, me deram passaporte, ótimo serviço público, de qualidade. Ou segurança pública, olha, meu bairro está seguro, eu consigo chegar, meus filhos voltam de uma rodada de trabalho à noite e chegam aqui 1h da manhã, estão seguros em casa. Se tiveram que ficar até mais tarde trabalhando, estão seguros em casa, se foram à festa. Então, essa avaliação, o cidadão tem o direito de fazer. Se está verde, se está um bom serviço de segurança, de saúde, de educação. Se está médio, se está satisfatório, ou se está muito ruim. Isso é que é a avaliação. A avaliação não é perseguir funcionário A, funcionário B, não é nada disso. E quem faz essa avaliação, então, ao longo do tempo, é o próprio funcionalismo. Quer dizer, o consumidor, o cidadão, ele diz se estão atendendo bem ou mal. Agora, os servidores juntos, é como se fosse um time. Você quer ganhar o jogo, você quer ter uma boa avaliação. Então, se tem alguém que faz gol contra, não atende ninguém, não tem espírito de equipe, assina e vai embora, ou comete alguma coisa desonesta, está prejudicando a avaliação do time inteiro. Então, o próprio time é que, avaliando, vai dizer, olha, esse aqui eu não recomendo que ganhe a estabilidade. Então, nós garantimos a estabilidade do funcionalismo público, todo que existe hoje, mas nós queremos construir, em cima dessa base, um regime ainda melhor. Então, você pega a experiência de todo mundo que já está aí hoje e fala assim, vem cá, agora, não basta o jovem fazer o concurso e no dia seguinte ele tem estabilidade. Ele vai ser avaliado. E aí cada carreira
exclusiva de Estado, cada carreira é que vai dizer qual é o método de avaliação. Por exemplo, pode ser que para alguém que entrou para a Receita Federal, você precise de 3 ou 4 anos. Eles mesmos é que vão desenhar a estrutura de avaliação e em que momento a pessoa pode ganhar, então, o direito de estabilidade. Ora, imagine que um jovem foi avaliado 5 anos seguidos. Tem espírito de equipe, atende bem ao cliente, todo mundo que avalia diz que ele é bom, é companheiro, se alguém ficou doente, ele faz a cobertura, não comete desonestidade nenhuma, quer dizer, é um servidor público exemplar, é um jovem exemplar. 5 anos depois, aquela carreira típica ou exclusiva de Estado, aquela carreira vai dizer, eu preciso de 5 anos para dar estabilidade. Pode ser que no Banco Central já seja diferente, pode ser que no Itamaraty já seja diferente, já tem que ter servido primeiro como quadro técnico de assessoria pelo menos 3 países, depois tem que ser adido numa embaixada de médio porte e, finalmente, tem que ter servido mais 8 anos, pelo menos, para poder ganhar a estabilidade. Então, o que nós queremos é isso. Os atuais funcionários públicos que não terão seus direitos atingidos vão criar padrões ainda melhores. Tendo toda a experiência de vida que eles tiveram, eles vão dizer, olha, tinha gente aqui que não merecia estar aqui, porque fez isso, faz aquilo. Então, criem esses padrões de avaliação. E aí, então, nós vamos redesenhar essa carreira exclusiva de Estado. Da mesma forma, existem hoje mais de 270 categorias. Então, e inclusive muito díspares. O jovem que acabou de passar no concurso e entrou para o judiciário, ele já ganha R$21 mil, mas se ele tivesse entrado para a Câmara, fosse um assessor na Câmara de Deputados, aí já era 16. Ora, nós achamos que isso devia ser transversal. O jovem foi escolhido, independente dele ir para o Poder Judiciário ou para o Poder Legislativo, ele entra com o mesmo salário de entrada. Então, em vez de você ter hoje 276, parece, camadas, você devia ter 12, 15. Quer dizer, o inicial, o que está ainda em avaliação, o que já foi avaliado e já foi efetivado, e o maduro, o que já ficou maduro, já está sênior, já está consolidado na profissão. E essa diferença devia ser maior do que é hoje. Tem gente de excepcional qualidade, por exemplo, eu vi o Mansueto, que era o nosso secretário de Tesouro, a diferença de salário dele para um jovem que acabou de entrar no judiciário era muito pequenininha. Ele está há 20 anos aí servindo, muito experiente, a diferença era pequenininha. Resultado, o setor privado levou embora um funcionário exemplar. Ele podia ter uma condição um pouco melhor. Então, coisas desse tipo é que nós gostaríamos de avaliar nessa reforma administrativa. Ela tem um potencial muito menos explosivo do que se diz. Quando se fala sobre isso, existe todo um potencial político, né, que querem acabar com a estabilidade do funcionalismo público. Não é verdade. O funcionalismo público de carreira exclusiva ou de carreira típica continua, garantido. A pergunta é, você vai dar esse direito que as gerações passadas conseguiram? Você quer dar isso no primeiro dia? Ele passou no concurso, ele já tem isso? Ou é melhor avaliá-lo 3 anos, 4 anos, 5 anos, exatamente para o bem do serviço público? Isso é importante, porque isso é que determina a qualidade do serviço público. Se uma pessoa chega atrasada todo dia, não cumpre os deveres, não tem espírito de equipe, não cobre o companheiro que está doente, não pôde ir naquele dia, faz, às vezes, coisas que não são corretas, por que ele deve ser efetivado? Nós precisamos avaliar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Já que depois ele vai ter estabilidade garantida, por que não avaliá-lo, pelo menos durante um certo tempo, para a gente ter certeza que ele tem aquele espírito público que a gente gostaria? Porque passar num exame não mostra que você tem espírito público. É um exame. Não é? E, afinal de contas,
você precisa de muito mais do que só aquele conhecimento para ser um bom funcionário público. Você precisa de uma atitude, de um espírito de serviço público. E isso você vê ao longo de anos de avaliação. Então, nós estamos trazendo conceitos que são relativamente simples. São conceitos que são muito usados e que explicam muito do desempenho e de boas avaliações, às vezes até de serviços privados. Só que nós reconhecemos que há atuações que são exclusivas de Estado mesmo. O embaixador, as Forças Armadas, o Judiciário, o Legislativo, são poderes ou carreiras típicas e, mais do que típicas, exclusivas. Então, eles são realmente especiais. E, por isso, nós temos que garantir que os serviços sejam também de alta qualidade. Uma das ferramentas importantes nisso, e que já tem acontecido, nós já temos usado também, é a própria digitalização, são as novas tecnologias. Às vezes é comum você chegar num lugar onde tem 6, 7, 8 pessoas atendendo, mas, na verdade, um está conversando com o outro, e, às vezes, 70% daquilo já podia ter sido atendido digitalmente, e você não precisava nem daquela fila que está lá, nada disso. Então, nós queremos, é um componente importante dessa reforma também, uma digitalização, na verdade, um uso intensivo de novas tecnologias. E a razão também é muito simples. Nós precisamos de uma identidade digital nacional. Qualquer brasileiro tem que ter aquela identidade nacional digital. Porque isso vai permitir muito mais eficiência, inclusive nos nossos programas sociais. Nos programas sociais. Você combate a fraude, você evita a fraude, quer dizer, se a pessoa já está num determinado programa social, como, por exemplo, agora há pouco tempo, nós digitalizamos, fizemos o auxílio emergencial. Tinha gente que recebeu que não era para receber. Se você já tivesse a identidade digital de todo mundo, era natural que acontecesse isso, porque tinha 38 milhões de invisíveis, né? Tinha gente que o Estado ignorava. Essas pessoas são justamente as que vendem uma garrafa de água mineral no sinal, que vendem refrigerante na praia. Eles não estão identificados. Nós digitalizamos 68 milhões de brasileiros, sendo que 38 milhões eram invisíveis. Os outros já tinham registro em algum lugar, mas 38 milhões eram realmente invisíveis. Ninguém sabia que eles existiam, do ponto de vista de governo. O governo ignorava a existência de 38 milhões de pessoas. Então, nós queremos justamente digitalizar isso, porque agora tudo é mais simples. Então, precisa aumentar o Bolsa Família, você já sabe qual é o público, o universo do Bolsa Família. Precisa lançar um outro auxílio emergencial, que tem que também atingir os invisíveis. A gente já sabe quem são os 68 milhões de pessoas. Precisa ver se o programa de atendimento no SUS está eficiente. Nós temos que ter também esse tipo de avaliação. Precisa saber se o desempenho escolar dos jovens está bom, está ruim, está médio. Quem são os melhores? Quem são os que estão desempenhando melhor suas funções? Então, não existe desperdício que nós não possamos reduzir exatamente com mais tecnologia, com avaliação, com simplificação e redução dos processos, em vez de hoje que praticamente há carreiras, às vezes dentro de um próprio ministério, tem 5 conjurs diferentes, né? Conselhos jurídicos, consultoria jurídica. Tem 5 diferentes, com cargos diferentes, com estrutura de salários diferentes. E, às vezes, começa uma luta dentro da própria máquina pública para a pessoa ir galgando cargos um pouco melhores, mas independente do desempenho. A pessoa, às vezes, pode fazer um concurso público e aí usar um bom tempo. Toda vez que cito um exemplo desse, eu acabo virando notícia de jornal. Então, não vou citar o exemplo, eu ia citar um exemplo aqui agora. Uma pessoa que entrou num concurso e aí, em vez de se dedicar ao trabalho em si, começou a estudar para o próximo concurso. Deu certo. Aí depois fez a mesma coisa. E foi subindo de concurso em concurso. Passou uns 3 ou 4 anos só sendo promovido, em vez de produzindo para ser avaliado. Se ele tiver que ser avaliado,
Ele, em vez de estar se preparando para o próximo concurso, ele tem que estar desempenhando bem a função. Então, esse tipo de... Nós olhamos o sistema administrativo de vários países. Nós olhamos os países nórdicos, onde existe uma reputação de um excelente serviço público. Tivemos algumas surpresas, né? Porque você chega às vezes e fala assim, não, a Noruega, a Suécia, todo mundo tem estabilidade. Não, você chega lá, tem 20% dos trabalhadores do setor público tem estabilidade. 80% não tem. Quer dizer, é até chocante, foi chocante para nós. Aí chega em outros países onde é o contrário, tem 70%, 80% com estabilidade e 20% são subcontratados. Porque há funções, um exemplo típico é o censo. Você vai fazer um censo, você contrata uma opção de gente. Um ano depois que acabou o censo, você se mobiliza. A mesma coisa em infraestrutura, vou fazer obra de infraestrutura. Você precisa contratar 1.000 engenheiros, mais 5.000 trabalhadores, mais 5 mestres de obra, mais isso. Você tem que ter a capacidade, o governo tem a capacidade de contratar esse pessoal todo, fazer as obras em 3 anos, depois desmobilizar. Ele não precisa fazer um concurso público para contratar 1.000 engenheiros, mais 500. Se ele for fazer isso, ele não consegue entregar a obra. Então, há algumas flexibilizações que nós estamos colocando no sistema administrativo que eu gostaria que os senhores olhassem com esse olhar e não com o olhar já de mente já fechada, dizendo, não, querem fragilizar o sistema de serviço público. É o contrário, nós queremos reforçar. Se você, para fazer uma obra, o prefeito acabou de ser eleito, precisa fazer uma obra, prometeu durante a campanha que ele ia fazer uma ponte cruzando o principal rio que atravessa a cidade. Ele precisa contratar 20 engenheiros, ele não consegue hoje. Ele está todo amarrado. Agora, se ele tivesse essa liberdade, contrata todo mundo, faz a obra, em 2, 3 anos está tudo completado, desativou e acabou. Sem comprometer as carreiras exclusivas de Estado. Quer dizer, estão lá os vereadores dele, estão lá os assessores dele. Então, essa flexibilidade é que nós estamos tentando colocar no sistema. Caio, você gostaria de fazer alguma observação adicional? Porque tem... O relator, Arthur Maia, domina inteiramente o tema, porque a reforma não é uma reforma complexa, ela é uma reforma relativamente simplificadora. Ele domina inteiramente o tema. Nós estamos trabalhando juntos já há algum tempo. O Caio, que é o nosso secretário, já esteve aqui e já mostrou. Então ótimo. Então, isso. Então, eu recebi a seguinte incumbência, né? Eu sabia o seguinte, nós temos que fazer as nossas reformas. Qual o alcance, qual o grau de profundidade? Se você me perguntar assim, essa é a reforma dos sonhos? Você chegou aqui com essa reforma em mente? Não. Eu cheguei com ideias sempre muito mais ambiciosas, muito maiores. Mas fui aprendendo. Cheguei aqui, fui aprendendo, fui vendo. Cada vez que eu venho, eu dei o exemplo da Previdência, mas acontece em cada uma das vindas aqui, eu escuto uma coisa construtiva ali, uma coisa ali, você escuta lá fora também, você fala, não, realmente. Então, por exemplo, chegando no início, a minha visão era como muita gente tinha a visão 1, 2 anos atrás, que era o seguinte, não, vamos mudar, vamos inclusive, se for o caso, entrar nessas questões de salários, de direitos, de estabilidade, para fazer uma reforma realmente radical, para melhorar o serviço público, etc. Aí, quando você chega aqui, você vai vendo que é um mundo que tem suas regras, seu ordenamento, concursos foram feitos, promessas foram feitas. Então, você começa a compreender que você não precisa mexer no passado. Vamos construir um futuro melhor. O passado está escrito. E é um país que, como é um país ainda jovem, o importante, você tem hoje, nós temos aí no funcionalismo público, eu vejo, por exemplo, agora, no funcionalismo público federal, 1 milhão e pouco. 1.300.000, né? Mas a população, 200 milhões. Eu tenho 1.300.000 de público federal. Eu preciso tirar, cortar, não preciso fazer nada disso. Eu preciso recalibrar o futuro. Então, em vez de concursos onde você contratava 30.000 pessoas, 20.000 pessoas todo ano, espera aí,
Se você fizer isso, você não consegue aumentar o salário do funcionalismo. E, principalmente, o salário está ligado à produtividade. Então, se você botar tecnologia, o número de atendimentos vai aumentar muito. Quer dizer, alguém hoje pode atender, às vezes, 200 clientes num dia com tecnologia, em vez de atender 20 pessoas num dia. A produtividade é muito maior. O salário pode ser maior, porque a produtividade está maior. Então, vamos trabalhar esse futuro melhor, em vez de remexer no passado. Vamos criar uma referência, vamos deixar um legado de uma administração pública de melhor qualidade. A gente chama de uma nova administração pública. Vamos dar espaço juntos, vamos tentar dar espaço juntos.